Está começando o Labirinto React. Hoje vamos reagir esse vídeo aí do Jones Manuel no programa Farol Brasil, canal do Jones Manuel, né? Ele e o Mauro Lopes. Toda vez que a UDN tentou candidato com... E assim, eu vou parando aí, né? Que o React é assim, né? Que faz, né? Estamos aprendendo aí. Primeiro eu vou comentar aqui sobre esse programa, né? A importância desse programa. E que incrível que é, né? Hoje em dia você poder ter esses canais independentes, né? A grande mídia tem vários interesses envolvidos, né? E tá longe de ser teoria da conspiração. Isso é uma constatação, um fato, porque tem interesses envolvidos com os patrocinadores, né? Então, assim, no capitalismo funciona assim. E é muito importante que tenha essas mídias independentes. E o Jonas Manuel conseguiu, ao longo do tempo, crescer e idealizar e fazer esse canal aí. E tem notícias de muita qualidade. Esse programa aí tem toda manhã. Hoje teve o Chavoso da USP lá, falando sobre coisas muito interessantes. E tem outras participações. Eu já fiz um react, né, desse programa. E dessa vez eu decidi fazer esse react porque o Jones está falando sobre questões importantes que eu acho importantes. Se eu penso na minha cabeça, eu acho importante. Queria comentar também. E é isso. Vamos ver cara mais. própria, eles nunca ganharam uma eleição presidencial e o consórcio PTB e PDS, PSD. PSD. Tá, aqui ele estava falando de alguns governos antigos, pegando no meio do caminho para não ficar tão longo. Os governos antigos, ele estava comentando sobre o fato de que a luta, a pauta anticorrupção não é uma pauta de direita, né? Que é uma pauta de esquerda. Ele está contando a história de como que isso se deu ao longo do tempo, né? E é um debate que ele fez aí, mas ele vai entrar em outro assunto que é sobre é, benefícios sociais, que eu achei super interessante. Vamos lá. Isso, eu toda vez Que não é o confundo, do Kassab, tá? É o PSD do Getúlio. Né? antigo, o O PSD do braço à direita JK. e o braço à esquerda do Getúlio ali. Né? Exatamente. Eles ganharam todas as eleições presidenciais no pós-Estado Novo, né? Então é preciso olhar com mais cuidado. O PT, inclusive, quando ele se constitui enquanto partido nos anos 80 e 90, o discurso de uma moralidade na política, de um modo petista de governar, que seria um modo não corrupto, sem compadrio, sem aparelhamento das instituições estatais para beneficiar amigos, grupos econômicos e por aí vai, foi um elemento central da identidade política do PT. Então, e aí, Começou inclusive, SBL. a grande crítica que o PT fazia, por exemplo, ao PSDB e ao antigo PFL, além do programa econômico. O PT começou, né, antissistema, né, vamos ser diferente de tudo que tá aí. Hoje, o PT nada mais é do que tudo que tá aí, tipo assim. Com algumas mudancinhas que a gente ainda prefere, mas que tem fortíssimas críticas, né? Essas fortíssimas críticas aqui, porque a gente não tem compromisso nenhum com o erro de ninguém. Aqui não é torcida organizada do PT, longe disso. A gente se importa com os problemas do país, né? E se os problemas do país é com o PT, é com qualquer outro partido, qualquer outra pessoa, a gente vai criticar sempre, né? Não? Econômico neoliberal era a corrupção, o que eles chamavam de patrimonialismo e por aí vai. Então, assim, não é verdade que, historicamente, o debate anticorrupção sempre foi monopolizado pela direita, de Esse é maneira o tema central que ele estava oportunista. falando. Algumas pessoas querem defender isso porque hoje, por serem petistas, não se sentem confortáveis de enfrentar o tema da corrupção, porque existem esqueletos no armário, objetivamente aqui falando, porque, veja, são duas coisas diferentes, né, que se confundem de maneira proposital. Por exemplo, é um fato que a Operação Lava Jato foi uma operação do imperialismo estadunidense para atacar a Petrobras, principalmente, Fato. e Destruiu a enfrentar Petrobras, os os interesses grandes econômicos capitais na deles. construção civil e na engenharia complexa que estavam disputando com capitais estadunidenses, né? E que provocou a prisão injusta do presidente Lula. Isso é um fato. Ao mesmo tempo, Tá vendo, né? Aqui não é só crítica rasa ao PT, não. Tipo, a gente sabe o que aconteceu, a questão da Lava Jato. Inclusive, isso é tema central, né? Assim, e na época,
todo mundo, né? Olha, nossa, que legal, agora nós estamos combatendo a corrupção. Que ilusão, né, gente? E a mídia, é o que eu estava falando no início, a mídia, a Globo principalmente ali, mas toda a mídia burguesa, que a gente chama de mídia burguesa, porque ela colocou o Sérgio Moro como super-herói, né? Aquela coisa toda. E a mídia conta a historinha que ela quer e a gente acredita, né? Isso teve efeitos na gente. Nós somos peixinhos no aquário, eles são tubarões. É, e assim, por isso que é difícil a gente ficar criticando as pessoas de não saber, de acreditar em determinado lado, né? Por exemplo, o lado do PL lá, que é claramente antipovo, tá claramente prejudicial para a gente, mas tem muita gente que acredita naquilo ali. Porque, de alguma forma, esse discurso que chegou lá e as pessoas não têm todos os elementos para julgar da melhor forma. Então, tipo assim, as pessoas são muito mais vítimas do que culpadas. E muita gente não entende isso e fica botando a culpa nas pessoas, que as pessoas votam errado. Então, o negócio é muito mais complexo que isso. Mas vamos lá. Tempo que é o fato que o governo Lula estava coalhado de corrupção. Vamos lá, os dois fatos não são contraditórios. Que Lula não teve enriquecimento pessoal com as corrupções que vicejaram no seu governo, isso me parece que está provado. Mas que outros petistas tiveram, também está provado, gente. O Palocci. Isso é interessante o que ele falou, né? Assim, o Lula, eu confio na índole do Lula nesse sentido aí, bem tranquilamente. E muita gente, assim, muita gente caiu no conto de que o Lula é o maior ladrão do mundo e que o Lula é desonesto e tudo mais. Isso afastou muita gente da esquerda, inclusive. Isso foi crucial para o Bolsonaro ser eleito. Inclusive, a Globo, com todo aquele o tubo de dinheiro saindo assim e tal, aquilo ali tudo foi uma narrativa bem eficiente para poder criminalizar a esquerda, né? Mas que, na verdade, houve corrupção, né, nesse governo do Lula, como houve corrupção em todos os outros governos, porque o sistema político brasileiro funciona assim, o capitalismo funciona assim. Então, o Jones vai falar sobre isso aí, né? E vamos atentar aos fatos, ao invés de ficar de torcidinha, de coisa rasa, né? Por isso que é muito bom aí a gente aprender aí com ele. Palocci estava com mais de 200 milhões na conta, viu, gente? Vamos lá. Palocci lá, E ele não ganhou esse dinheiro publicando livro, não, viu? Só para vocês saberem. Assim, Você sem me falar ajuda de aqui, outros eu te ajudo das ali. figuras proeminentes do campo A gente petista faz isso se legal. acostumaram, Mauro, a dar Como? consultoria para a empresa, né? A consultoria Nas aqui, relações estranhas, dar consultoria para dá a uma empresa, palestrinha ganhando aqui, 200, 500, 800 mil, né? Existe nesse superfaturada. difuso campo Aí progressista pronto, essa tranquilo, o prática dinheiro tá ali. de virar consultor ou advogado de grandes empresas com base em Isso relações rola políticas demais, viu? construídas. Rola Eu gravei um muito vídeo, ainda. Mauro, sobre o Banco Master, É. eu não sabia. Foi PT que Me inventou contaram corrupção, que não, o né? advogado do Longe Banco disso. Master é o Augusto Botelho, né? Exatamente, Augusto Arruda Botelho. Ex-secretário de Ele Justiça do governo fala sobre Lula, da o primeira caso do fase Banco do Master governo Lula. agora. Exatamente, estava lá Uma lógica. pedindo. E assim, vamos lá, né, gente? Por que o Daniel Vorcaro escolheu o Botelho? É porque o Botelho é o melhor advogado do Brasil? Não é não, né, gente? Sem desconsiderar eventuais competências técnicas Interesses do políticos, Botelho, com ele não chavinho foi político. escolhido pelo seu brilhante currículo ou porque o Daniel Vorcaro olhou o lápis dele e pensou assim, Viu lá o um LinkedIn jurista. dele. Não foi por isso, né, gente? Foi pelas relações políticas aí que foram construídas no processo de filiação dele ao PSB e como membro do Ministério da Justiça, né? Era subordinado direto de um agora ministro do STF. Vamos lá. Isso por um lado. Por outro lado, o debate anticorrupção ele pode ser mobilizado em chave crítica e anticapitalista, dado que esse debate de que o Brasil é corrupto, porque é uma corrupção que nasce de baixo para cima, porque o esquema bilionário de desvio de recurso público nasce quando alguém fura fila, suborna um guarda, não devolve troco, isso é uma mentira sociológica objetiva. No vídeo de Isso aí é uma das coisas mais interessantes que eu achei dessas falas aí, né? Assim, as pessoas acham, pô, o brasileiro, ele é desonesto. Pô, cara, óbvio que existe muita desonestidade nesse país, né? Que a gente precisa trabalhar nossa educação, nossa cultura aí, sobre determinadas coisas, nas escolas, inclusive, né? Questão no machismo, inclusive, eu acho que tem que ser trabalhado bem cedo.
Mas eles gostam de botar a culpa das coisas nas pessoas mais pobres, né? As pessoas pobres que eu falo não é só pessoa de favela, não, tá? Pobres todos nós, tá? A gente tá muito mais perto de virar morador de rua do que virar um milionário, não é mesmo? Então nós somos pobres e deveríamos ter uma condição de vida melhor, todo mundo. Não tem por causa de toda essa lógica capitalista aí. E assim, a culpa dessas coisas não é nossa. Não adianta a gente ficar brigando uns com os outros aqui, tá? Se o problema é lá em cima. O problema proporcionalmente é muito mais lá em cima do que aqui embaixo. E aí a gente fica brigando, igual uns trouxas, assim, uns com os outros. Ontem a gente tentou exemplificar isso de várias formas, mostrando que, gente, um esquema bilionário de desvio de recurso, de fraude, por aí vai, é prerrogativa da burguesia. É só a burguesia que tem poder político e econômico Será que você que para está me ouvindo burlar aí, um você conjunto consegue de desviar regras, bilhões? instituições, regulamentos e Não, né? fiscalizações e armar esquemas bilionários, seja lesando o fundo público ou interesses privados, inclusive sair impune disso. Então, o exemplo que eu dei, você trabalhador, trabalhadora que está ouvindo a gente, você consegue, por exemplo, Sei. dar uma fraude de 40 bilhões, como aconteceu no caso das lojas Vai lá, cara, americanas, tenta e lá. ter tal nível de poder político que você não é chamado na CPI, que aconteceu das fraudes americanas, que você não é preso, Olha você o não é nível de poder indiciado e dos você caras. ainda é tratado de maneira respeitável no conjunto da mídia burguesa, sabe? E ainda manda no Respeitável, MEC, velho. diga-se de passagem, né? Que é Então, grande a gente está falando aqui de um dono debate das que pode sim Americanas. ser um debate atrelado a uma Saudoso perspectiva doutor. Sei lá, anticapitalista, de esqueci o debate nome sobre a dele. Revolução Brasileira. Fazer uma chave de que, ó, nosso governo, por exemplo, vai ter uma agenda anticorrupção. E aí a primeira medida fundamental é que todas as empresas que tiverem envolvimento direto em apropriação de fundo público, em desvio de recursos públicos, vão ser expropriadas. Começa a fazer esse debate, Muito bem. né? E E aí? aí, a partir disso, leva a outros debates, como, por exemplo, acabar com a porta Abafarra. giratória, essa coisa do sujeito estar no ministério, A aí sai China do busca ministério, fazer vai para uma isso, grande né? empresa, né? Diz O que Campos muitas coisas Neto dão certo lá. estava na presidência do Banco Central, sai diretamente do Banco Central para o Nubank, sendo que, enquanto ele era presidente do Banco Central, o Campos Neto privilegiou em muitas fintechs, né? E o Nubank é a maior fintech do Brasil. Então, assim, há muita chave para fazer esse debate anticorrupção na chave de esquerda e pelo terceiro elemento, inclusive uma Dá pra gente disputa fazer, né, simbólica. gente? Porque, veja, Mauro, Agora tem que ser eu já, esquerda de eu já falei verdade, isso no né? canal, Não fazendo autocrítica, mentirinha. que eu errei na minha avaliação. Ah, não, eu tenho que associar com esse lógica, com essa lógica capitalista aí com o Brasil aqui, senão eu não consigo governar. Porra, governar desse jeito eu não quero, não, porra. Aí não precisa, não, entendeu? Sim, sabe? Se é pra viver assim, é, apertada a teu pescoço aí, viver com essa chantagem, eu prefiro não. Prefiro vocês não, tá? Por quê? Quando o Lopes Obrador assumiu o governo, Lopes Obrador começou um programa que ele chama de austeridade republicana, né? Que era reduzir salário, acabar com cartão corporativo, começar a viajar em voo de carreira, reduzir gastos supérfluos com camarão, com champanhe, com espumante e tal. Eu achava que isso não era importante, que isso era besteira e tal. Chega até a fazer uma crítica ao Lopes Obrador. E no final, eu vi que eu estava errado. É importante esse tipo de gesto, é importante esse tipo de simbolismo, desde que, evidentemente, ele venha atrelado a um debate crítico e radical à corrupção, compreendido como só existe corrupção porque existe desigualdade de poder político. Eu gosto de analisar essas entrelinhas aí, né? Assim, é porque essa qualidade aí nem quero ter também, não tenho a técnica de falar sobre as coisas, mas de analisar. Olha só o Jones Manuel, que é um cara como o Jones Manuel, tá aí fazendo uma autocrítica ali, simples, né? Uma pessoa que não tem problema em se autoavaliar no que tá fazendo. É uma coisa científica isso, né? Reavaliar o modelo ali o tempo todo, monitoramento, né? Fase do monitoramento ali. Então, o cara que tem uma visão científica aí. Então, o Jones, ele não vai ter compromisso com a mentira, não vai ter essa vaidade que muitas pessoas têm, não conseguem ser flexíveis para tentar entender a realidade
não só sobre a sua ótica, mas fora para dentro também, que está sempre ligado, está sempre avaliando as coisas. Isso traz confiança, né, na pessoa, né? Porque é uma pessoa que está sempre se atualizando. O cara lê uns 800 livros por dia. É uma referência muito grande minha mesmo, já de muito tempo, que eu já consegui perceber isso no Jones Manuel. Já é uma referência para mim, ó. Há muito tempo, agora ele está na moda aí, ó. Sabe? Que, graças a Deus, né? Que ótimo. Mas é uma pessoa que já de muito tempo eu já vejo essa qualidade nele. Olha só como que a pessoa analisa a porra toda, uma visão 360, sabe? Com muita qualidade, com muito embasamento e ajuste. Entende? Assim, é muita qualidade. Político e econômico entre as classes, e as classes proprietárias têm capacidade de montar uma para-institucionalidade que está imbricado com a institucionalidade oficial para garantir seus interesses políticos e econômicos e lucrar bilhões. Eu acho que o debate sobre corrupção a gente precisa levar por esse prisma, por esse caminho. Sim. Ele falou, Eu acho, inclusive, tem uma isso, questão, sabe, Jones, que em relação de corrupção. a esse governo Lula 3, que me parece particularmente cruel, é a alegação que o governo usa, Haddad, à frente, de que para cortar o BPC e o Bolsa Família, ele está combatendo corrupção, está combatendo fraudes dos pobres, né? Fraude dos pobres. Miseráveis do país. Olha a desculpinha. Me parece um dos aspectos mais cruéis dessa retórica. Isso aí, ó, isso aí é uma das coisas assim que eu mais falei esse ano aí em debates aí. Eu não tenho medo de me posicionar não, tá? Pode vir de qualquer lugar da esquerda, o negócio é o papo reto. O papo reto é o seguinte: você não pode ficar vindo com o discurso de cortar BPC, não. Nada justifica isso. E é tão. Bitola tanto essa questão da torcidinha, né? Não fala mal do meu PT, não. Ai, essa chantagem de que se ficar falando mal do governo vai favorecer a extrema-direita, os mauzões, a extrema-direita, vai vir aí. Não cai nessa, não, tá? Se for para ficar defendendo, cortar. Benefício benefício assim, né? Não deixar morrer velhinhos e pessoas com deficiência. É para isso que serve o BPC, né? E aí, se for para ficar defendendo matar velhinho e deficiente, você não conta comigo não, tá? Jamais conta comigo com essa coisa ilógica, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Pô, a que ponto chegamos, hein? Histórica, né, discursiva aí do governo Lula 3, né? Ontem, Mauro, eu estava lá na comunidade de Santana, né? E aí eu estava fazendo uma atividade em defesa da comunidade que está ameaçada por uma ponte da Prefeitura do Recife. Eles vêm aqui sexta-feira, tá, gente? O pessoal da comunidade. Sexta-feira vão estar aqui. Perfeito. E aí eu estava conversando com a companheira lá, a Albinha, e aí ela veio me perguntar justamente sobre o BPC, né? Ela falando que acompanha pessoas idosas que estão tendo o BPC cortado. Olha isso. E aí o governo, mesmo tendo sido derrubado no Congresso, o governo está obrigando pessoas idosas a fazer recadastramento anual. Atenção, gente, isso foi derrubado. Os idosos não conseguem nem mexer no Zap, não conseguem nem mesmo assim, o governo, com medida administrativa, está obrigando recadastramento anual. Não consegue recadastrar, perde benefício. Uma dinâmica, Mauro, que aí eu já debati isso aqui também no canal. Essa que é a austeridade. O Louis Vacan, no livro dele, Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos, o Louis Vacan ele analisa como o discurso neoliberal tem como premissa criminalização das políticas sociais, alegando a partir de dois elementos discursivos centrais. Primeiro, que são aproveitadores do Estado, que não trabalham, né, que não se esforçam, que querem viver dependendo de políticas sociais, né, que é um discurso muito presente no Brasil. E o segundo elemento é o discurso da corrupção, né, do aproveitamento. Estão se aproveitando, são corruptos, estão fraudando as regras. Inclusive, nos Estados Unidos, na época do governo Reagan, se mobilizou até a imagem da rainha do welfare state, né? Da ideia de uma mulher todo negra, cuidado por não roubar, que não sei o quê. Agora eles lá fraude de bilhões das políticas de bem-estar social. O discurso que o governo Lula mobilizou a partir do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento Social e por aí vai, foi um discurso tipicamente neoliberal à la era Ronald Reagan. E aí ele prova que quando ele fala que esse governo nosso é neoliberal, ele não só fala
da boca para fora, né? Não, só não fala que o Haddad de direita, por exemplo, da boca para fora, né? A pessoa mostra, mata a cobra e mostra o pau, não é mesmo? E assim, aí você fala assim sobre benefícios sociais. Porra, é óbvio que ninguém gostaria de precisar de benefícios sociais, mas o país tem muita gente que precisa. Por quê? O salário é uma bosta, né? Longos períodos de desemprego. Aí quando vai diminuir o desemprego agora, o desemprego bosta. Então, assim, o sistema transformou, deu, como se diz, o sistema, ele colocou essas condições, né? E as pessoas acabaram caindo, várias pessoas acabam precisando de benefícios, né? E, enfim, é até difícil de explicar, mas é tão simples, né? Que a culpa não é das pessoas. É basicamente isso que eu quero dizer. Eu acho que me bolei aqui um pouquinho. Mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: a culpa não é das pessoas, velho. Então também não adianta você vir com um papinho de que, basta você perseverar, que você vai sair dessa situação. Todo mundo já faz isso por necessidade, cara. Né? Assim, não é questão, não tá faltando esforço, não, tá? Assim, lógico, incentivo todo mundo aí a correr atrás, estudar e não sei o quê. Mas saiba que a culpa não é sua, não, cara. É, é dessa porra desse sistema aí. E que dessa forma aí não vai mudar, né? Com essa palhaçadinha aí. E é só nós mesmo. E a contra-reforma das políticas sociais do welfare state feitos no governo Bill Clinton. É a ideia de que o problema das políticas sociais é que elas estão coalhadas de fraudadores, de corrupção, e é nossa prioridade atacar esses Uma miserinha, fraudadores. E velho. aí Que usa o custa isso discurso aí? de combate a Ligado? supostas fraudes como elemento de mudanças reacionárias para Sabe? Dá uma destruir vida esses digna para as programas sociais, pessoas. inclusive trabalhando Um numa custo. lógica que Criam eu toda uma tenho dificuldade, fé sabe? Assim. em Deus, em todos os santos, que a gente um dia vai dar devida gravidade a isso, que é da Constituição de 88 saíram vários programas sociais que têm uma perspectiva universalista. Foi antes da vitória da era neoliberal no Brasil. Então, o BPC e o Seguro-Defeso, por exemplo, eles têm uma perspectiva universal. Não são políticas focalizadas. A lógica é todo mundo que precisa tem que receber. E não só uma fatia pequena daqueles que precisam. Lógico. O governo Lula está Direito adquirido trabalhando de todos. dia sim, dia não, Preenche para os fazer um critérios. reenquadramento O governo do Lula. BPC e do Seguro-Defeso O numa lógica companheiro. neoliberal, que é o programa existe, O Haddad. mas ele é limitado por uma disponibilidade orçamentária cada vez mais restrita e várias pessoas que precisam não vão receber. Não vai receber, velho. Essa, inclusive, O que vai era a lógica acontecer? da É MP, morrer. do governo que foi recusada no Congresso, Mata as que falaram que pessoas era mesmo. MP para tributar os super ricos, para mandar de cima pagar salário, mas tinha ali embutido, por exemplo, um ataque ao seguro-defeso, que inclusive E assim, os outros governos de direita, eles não nem fingem, não. Nem fingem que é pró-população, que está lutando contra a desigualdade social, contra a pobreza nesse país. Mas esse governo do PT finge, né? Ele finge, pelo menos finge. Mas assim, não serve. o Conselho Pastoral da Pesca, né, uma entidade insuspeita de ser antipetista, web comunista e por aí vai, denunciou como um ataque brutal ao seguro-defeso, que já tem famílias que não estão recebendo, né? E aí, para quem não conhece muito bem a história, é basicamente o seguinte: se não tem seguro-defeso, as famílias vão pescar no período que deveria ser de repouso para a reprodução dos peixes. Isso causa danos ambientais. Consegue uma coisinha, dá uma migalhinha para a população. Né, Fala assim, olha, pelas autoridades competentes, antagonizando essas famílias com a proteção ambiental. É, loucura. Não, é importante dizer, né? Tanto o Seguro-Defesa quanto o BPC são criações da Constituinte de 88, que não começaram em 88, tá que demorou já um pouco para regulamentar, aí. né? O BPC em 90 e o Seguro-Defesa em 93. A Constituição é boa, né? O governo Lula está fazendo ir para cima da Constituição de 88. É chocante isso. Basicamente. Porque a Constituição de 88 não cabe no novo teto de gastos. E aí, veja, gente. Infelizmente, a gente vive uma conjuntura no Brasil. Mas não pode querer tudo, Ícaro. Ô, Ícaro, você não pode querer tudo, Ícaro. De Deus, querer um mínimo básico para a população, um mínimo de coerência. Mas se não for assim, não consegue governar, porque o Congresso inteiro é de direita. Gente, pelo amor de Deus, porra. Sabe?
as ideias não são tomadas com a gravidade devida, depende de quem diz as ideias. O nosso amigo Fernando Haddad, ele foi dar uma entrevista para o Estadão, e na entrevista do Estadão, o Fernando Haddad disse com todas as letras que existe um problema no Brasil, que o orçamento é muito engessado. Gente, quem está um tempo mais na pista, na militância política, sabe que esse discurso que o orçamento brasileiro é engessado é um discurso típico dos neoliberais, que está aí desde o governo FHC, que o que é que eles estão dizendo? Tem muito gasto obrigatório. O que é que eles estão chamando de gasto obrigatório? É o piso constitucional da saúde, é o piso constitucional da educação, é o atrelamento do salário mínimo à aposentadoria e ao BPC, né? A partir do momento que aumenta o salário mínimo, sempre no nosso lombo, né? É sempre no nosso lombo. O que estão chamando de engessamento é, na verdade, os direitos sociais conquistados na Constituição de 88, que, desde o governo Fernando Collor, há um objetivo constante de destruir esses direitos. Vamos lembrar que o Itamar Franco criou o Fundo de Estabilização Financeira, que depois virou a DRU, a Desvinculação de Receitas da União, que tirava todo ano 20% do orçamento da Seguridade Social. Depois essa DRU foi aumentada para 30% dos governos petistas. A proposta era acabar com a DRU, quando chegasse ao governo, e a DRU foi renovada ano após ano, agora tirando 30% da Seguridade Social, né, que Seguridade Social junta saúde, assistência social e previdência, né? Pela Constituição de 88, a previdência não pode ser olhada isoladamente, faz parte de um tripé da Seguridade Social, que foi uma conquista, inclusive, da Constituição de 88, que é pensar a conexão orgânica entre assistência social, saúde e previdência social. E aí, depois de conseguir desidratar de maneira permanente a Seguridade Social via DRU, o próximo passo é acabar com o piso constitucional da saúde e da educação, desvincular a aposentadoria e o BPC do aumento do salário mínimo para congelar, na prática, em termos de reajuste real, essas duas políticas sociais fundamentais. Aí, né? Então, assim, é um projeto de regressão da proteção social, de regressão das políticas de proteção, um ataque direto. Aí vem aqui o governo, o PT fala, nós estamos evoluindo, estamos cuidando do povo, está cuidando bosta, não está cuidando mais ou menos, né? Faz mais que obrigação cuidar mais do que aquele governo do Bolsonaro, que ao invés de cuidar, matou milhares de pessoas, sabe? Então, assim, vocês não fazem mais que suas obrigações, tá bom? Não vem pagar de bonzinhos, não. E nós, população, nós temos que engajar nisso aí, porque está pegando aí, ó. Sabe, assim, nosso país sendo totalmente destruído, a gente é humilhado cada vez mais, todos os dias, né? Tem essa questão da violência da mulher aí, tá rolando um ciclo de violência bizarro, assim, se você olha pra internet, você só vê violência, tá todo mundo na internet, então banalização da violência, sabe, assim... isso é a receita do fracasso, sabe? Da tragédia, tá? A gente normaliza isso aí e a gente não tá o quê? Não tá lutando por melhores investimentos na educação, tá? Na saúde também, tanta gente morrendo que não deveria morrer, né? Alimentação merda que a gente tá tendo, sabe? Envenena a gente todo dia, meio ambiente completamente devastado, só planta milho e soja aqui, quintalzão, fazendão. Então, assim, tem um monte de merda acontecendo aí. E a gente fica aqui brigando, culpando uns aos outros. O que nós temos que fazer? Ir para as manifestações que rolar aí, né? Apertar, porque político só funciona assim, com medinho de queimar o filminho deles, tá? Engajar em coisas nas redes, legal. Mas também tem que comparecer ao vivo também, é onde as coisas acontecem ao vivo. E o que mais? E votação. Porra, seu votinho aí não vale quase nada, tá? A lógica é muito mais perversa do que isso, sabe? Quem tem dinheiro manda nesse país. Ele explicou aí mais ou menos aí, por exemplo, como que funciona essa questão de empresa com político, né? Eu te dou aqui um dinheirinho aqui, você me favorece aqui. Essa lógica sempre vai continuar e vai atender os interesses de quem? Os interesses dos grandes empresários. Empresário, quando eu falo, não é um doninho de loja aqui, que é um empreendedorzinho, não, tá? Não vem confundir as coisas, não. É gente que mexe com bilhões, milhões, que pega toda a paçoca do orçamento, bota no seu bolsinho e dá migalhinha pra gente aqui, ó. E fica fazendo a gente de trouxa. Então a gente tem que ficar ligado, esperto com isso, mas já que
o voto é um instrumento que pode mudar alguma coisinha aí, vota no PSOL, velho. Vota no PSOL, porque o PSOL tem chances de ser eleito. É o partido mais radical, a esquerda radical, que vai na raiz dos problemas, né? Não fica nessa mentiradinha, né, de migalhinha. E que não é atrelado, vendido, rendido a essa lógica neoliberal igual o PT é. Então, assim, preferência, PSOL. Tem quadros bons no PT também? Tem. Mas PSOL é muito mais confiável aí, entendeu? Eu vou fazer a campanha pro PSOL, sacou? Apesar de que no governo, acho que o pessoal vai apoiar um candidato do PCB para governo de Minas, hein? Partido Comunista Brasileiro. Tem a menor chance? Tem a menor chance, não tem a menor chance de ganhar. Mas a gente tem que dar o nosso voto e reforçar, né, isso aí, fazer ascender, porque senão vai ficar nessa sempre de ficar elegendo os caras tipo Álvaro Domião aí, que tá fazendo um monte de merda, sabe? Cagando pra população. Então, presta atenção, né, gente? Vamos lá. E a gente vai fazendo esses debates aí, mas também é importante participar, é importante não ter descrença, entendeu? E não vem me desencorajar ninguém, não, tá? Eu vou encorajar vocês, não venha me desencorajar, porque aqui não tem freio, não. Sou revoltado, não tem não tem outro caminho, né? É só para frente que a gente anda, né? E mesmo perdendo, a gente vai pelo menos tentar perder menos feio. É isso que acontece. Então isso aí acaba mais um Labirinto React.